Como é que vocês querem? Já estamos ao vivo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia também para quem está lá no outro lado do mundo, na China, na Austrália, New Zealand, Nova Zelândia. Aqui em Portugal já são 10 horas da noite, lá no Brasil acho que são 5, nos Estados Unidos são 6 no Brasil, 5 horas nos Estados Unidos. Muito bem-vindos aqui. Hoje o Coletivo Estrela recebe as nossas convidadas super especiais. É a primeira live que nós fazemos só com mulheres. A primeira live, inclusive, que nós recebemos convidadas mulheres. Todas as outras foram rapazes, senhores. Então, muito bem-vindas. Vamos ter uma conversa lindíssima com a professora Débora Diniz, que já está aqui conosco. Mas, antes disso, vou passar a bola para a nossa amiga TT, aqui do Coletivo Estrela, que é minha parceirona, e falar um pouco sobre o que é o coletivo, e vamos já partir para o ataque. Porque o nosso tema é muito provocativo, muito provocador. Não sei se é provocativo que fala no Brasil, aqui nós falamos provocativo ou provocador, mas tem pessoas que às vezes não entendem o que eu falo português, algumas palavras do português de Portugal, as pessoas me mandam mensagem para saber o que é aquilo. Então, TT, a bola está contigo, tá bem? Tá bem. Aproveito para falar oi para todas que estão aqui e agradecer a presença da Débora. Para nós é porque o Coletivo Estrela vem com essa vontade de reunir uma sociedade que quer se rever, provocar conversas, né? Então, a Estrela tem esse viés humanista, e para a gente experimentar o diálogo além da rede social, esses encontros via live nos colocam quase que na mesma sala, apesar de cada uma de nós estar num lugar, e espero que também a gente atinja muita gente bacana, porque já sabemos aí que tem muita gente querendo debater o assunto de hoje. Então, abortando a hipocrisia, nos provoca também, né, o melhor de nós, para a gente também se rever, mas temos uma linha de pensamento, e que a gente atinja pessoas que pensem diferente da gente também é importante, para a gente, de fato, ver uma sociedade melhor. Tá com você, Suzane. Boa tarde para todas e para todos que estiverem nos escutando. Eu estou aqui em Boston, um prazer participar dessa conversa, desse bate-papo. E já conheço Cláudia, já conheço TT, e agora também é um prazer conhecer a Débora, e queria contar para vocês a minha experiência como uma mulher brasileira que mora em Boston e que há 18 anos, e que vê o direito da mulher de lentes bem diferentes. Toda a luta da mulher para sua independência e para valer o que ela quer e o que ela decide sobre o próprio corpo. Então, é muito interessante essa troca de país e essa troca de conceito. Muito obrigada, Suzane. Eu gostaria de apresentar uma das nossas convidadas, a Carol Campos, que é professora, advogada, tem um mestrado em políticas públicas e estudos de inovação educacional na Universidade de Harvard. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada pela tua presença. Passo a bola para você agora. Obrigada. Oi, mulheres. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar com todas vocês aqui. Professora Débora, um grande prazer estar aqui. Falo de Recife, morei já fora do Brasil, mas falo do Recife, falo de de onde eu mais vou poder colaborar é na área da educação, e talvez tentando intercalar a escola enquanto local de proteção social para crianças, para meninas especificamente, e para jovens adolescentes. E também enquanto um lugar de proteção para as professoras e para todas as profissionais. Daí porque as escolas fechadas nesse momento é uma situação muito difícil, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Muito obrigada, Carol. Nós temos aqui a participação da Patrícia Tomaskin. Patrícia, espero que eu não tenha falado o teu nome errado. Se falei, me corrija. Patrícia está no Rio de Janeiro. Patrícia,
nós vamos fazer assim, eu não gosto muito de ler os currículos, porque acho que é muito limitante. Às vezes a pessoa tem uma ideia sobre si mesma melhor do que aquela que o currículo diz, né? Então, eu vou passar para você falar um pouco sobre você, pode ser? Oi, não temos áudio, Patrícia. Não ouvimos. Não ouvimos, Patrícia. Tem algum problema com o teu áudio? Vamos lá tentar. Não? Então, enquanto não conseguimos ouvir a Patrícia, vamos conversar com a nossa convidada principal, a professora Débora Diniz, que eu poderia dizer que dispensa apresentações, né? Mas é antropóloga brasileira, professora de Direito da Universidade de Brasília e muitas outras coisas. Eu poderia falar sobre a professora Débora pelo que eu acompanho nas redes sociais e dizer muitas coisas sobre ela. Mas vou fazer a mesma coisa, que é não limitar pelo currículo, né? Mas pela grandeza que tem a pessoa, o ser humano e o ativismo que a professora Débora faz, que é muito importante para nós. É uma honra tê-la aqui. Vou passar, então, a palavra à professora Débora. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conhecer todas vocês e ter esse momento de conversa. Primeiro eu começaria com a audiodescrição que nos pedem nossas colegas cegas, né? Eu sou uma mulher branca e latino-americana nos Estados Unidos, brasileira. Eu sou branca, com os óculos verdes, meu cabelo é branco, prata, e eu estou com uma roupa de listras brancas e azuis, e ao meu fundo uma parede branca e uma janela e um relógio que parou no tempo. Não sei em que tempo parou, mas está parado. Eu sou antropóloga de formação e professora na Universidade de Brasília, estou licenciada nesse momento e pesquisadora na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Muito obrigada, professora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu vou começar com uma frase que não é minha, é do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que ele diz assim: quem é contra o aborto, por favor, não aborte. Então, acho que a América Latina está passando por um momento, não a América Latina, né? Nós parece que estamos vivendo um retrocesso em escala global, mas é interessante ter um governante recém-eleito e que tem uma fala forte como essa. Não vou dizer que é a favor do aborto, mas é contra, como ele mesmo diz, entre aspas, a hipocrisia argentina. Então, o nosso tema hoje, que nós escolhemos, é uma provocação, realmente, abordando a hipocrisia, que vem daquela dor que todas nós sentimos durante essa semana, aquela angústia, por causa daquela criança de 10 anos, sabendo que não é a única criança que aborta no Brasil todos os dias, e que esse poderíamos dizer assim, de uma forma até muito simplista, é o dia a dia do povo brasileiro jogado às margens, esquecido, né? Então, professora, acho que a minha primeira pergunta, se eu tivesse que perguntar alguma coisa assim, que me vem à cabeça agora, qual a responsabilidade do Estado, a responsabilidade real do Estado, no caso dessa criança, para nós tirarmos daí alguma aprendizagem em relação à própria lei? Obrigada pela sua pergunta. Eu queria começar primeiro com o contexto que você deu, primeiro da Argentina, depois da América Latina. Nós pensarmos esse falso enquadramento de a favor ou contra o aborto, e aí nós chegarmos a essa situação concreta. Eu acho que aqui a gente tem um bom caminho para começar a provocação da nossa conversa, né? Quando o presidente da Argentina toma posse esse ano, ele vem de uma memória que foram 2 milhões de mulheres argentinas no 8 de agosto
ocupando as ruas de Buenos Aires. Então, o grande movimento do chamado Pañuelo Verde, que é o lenço verde, porque eu não estou na minha casa, senão eu estaria nesse momento agora mostrando a vocês, que vai se dizer que é pela vida das mulheres, pela vida das meninas, e é uma cena absurdamente mágica, que é ocupar as ruas, mulheres de todas as gerações, para se dizer que é pela vida das mulheres. Não é a favor ou contra o aborto, é pela vida das mulheres e das meninas, que não se pode ameaçar de cadeia, prender ou mandar para a clandestinidade mulheres que tenham uma necessidade de saúde, que é ter acesso a um aborto legal em algum momento da sua vida. Então, o 8 de agosto de 2018, ele foi um dia impressionante, que foi chamado o Dia do Sim, nas ruas de Buenos Aires, em que as pessoas foram às ruas para dizer, com a tradição argentina, tradição portenha, essencialmente, de ocupar as ruas por questões políticas, por dizer, aqui eu estou pela vida das mulheres. Então, você tinha o Congresso da Nação, e do lado de quem estava de frente para o Congresso da Nação, do lado direito, estavam os lenços verdes, na tradição das mulheres, das avós da Praça de Maio, e do lado esquerdo estavam aqueles que se chamavam da cor azul, que é a cor da bandeira argentina, defendendo a criminalização do aborto. Como vocês sabem, a lei não foi aprovada por poucos votos, mas quando ele toma e ganha o poder, ele faz a afirmação de que o aborto vai ser legal na Argentina. Então, o que significa essa afirmação de um presidente vizinho a nós? Nós temos o Uruguai, que também descriminalizou o aborto, nós temos estados no México, como a capital, e Oaxaca, recentemente, que também fizeram a mesma coisa. Tivemos uma mudança da Corte Suprema na Colômbia, que também faz uma mudança na legislação do aborto. Temos países caribenhos que já têm uma legislação diferente sobre aborto, como é o caso de Belize. Mas nós estamos na região do mundo, começando aí na segunda parte da sua pergunta, que mais criminaliza o aborto no mundo. A América Latina e o Caribe é a região do mundo que mais leis criminais são usadas para perseguir mulheres, para ameaçar mulheres de prisão. E é também a região do mundo em que as mulheres mais fazem aborto. Eu não sei se tem alguma outra pessoa com o microfone aberto, porque tem sons, eu não sei se são meus, mas é só para marcar isso. O que significa que nós estamos na região do mundo em que mais temos legislações que criminalizam e que mais mulheres fazem aborto? Parece contrafactual, né? Essa é uma expressão da filosofia. Porque se imaginar, eu vou perseguir, eu vou punir, as mulheres não vão fazer aborto. Mas aqui é a prova que a lei penal não funciona para coibir uma necessidade de vida. Nós não estamos na região do mundo em que as mulheres mais morrem. A região do mundo em que as mulheres mais morrem é a região subsaara africana, porque os métodos são ainda mais inseguros. Desde a descoberta e a circulação de um medicamento chamado Citotec, em que o princípio ativo é o misoprostol, ele foi descoberto pelas mulheres nordestinas, essa é uma história muito importante de ser contada, ela foi descoberta por aquilo que é chamado uma ciência das mulheres na sobrevivência. Elas liam a bula do medicamento, era um medicamento para úlcera, e lá tinha uma imagem de que mulheres grávidas não deveriam tomar, havia um xizinho, porque aquilo causaria aborto. Por tentativa e erro, elas passaram a usar. Hoje, o misoprostol é o princípio ativo na obstetrícia mundial para antecipações de parto, para casos de feto retido, para os países em que o aborto é legalizado por medicamentos, o que a Organização Mundial de Saúde chama o aborto autogestionado. A mulher recebe os medicamentos, faz o aborto em casa. Não há isso de precisar de médico, de precisar de poder médico, de controle da medicina. Até as 10 primeiras semanas, o aborto é isso, comprar os medicamentos, receber os medicamentos e fazer o aborto
como um procedimento de saúde, assim como as mulheres usam os seus métodos de planejamento familiar. Então, nós estamos na região do mundo que mais persegue. E aí você fez uma pergunta importantíssima. Você disse, mas parece que algo está acontecendo, ainda pior entre nós. E eu sim diria, o Brasil é um laboratório do autoritarismo. O Brasil é sim importantíssimo para a compreensão da geopolítica da América Latina e do Caribe, né? Porque é um reflexo da política dos Estados Unidos, mas com a nossa tradição autoritária, com a nossa tradição mandonista, com a nossa tradição de uma colonialidade do poder que nunca nos abandonou e de uma história de autoritarismo militar. Essa combinação de um patriarcado colonial com uma história de uma ditadura militar e com um reflexo de um imperialismo dos Estados Unidos, estadunidense, no que foi a composição das eleições de 2018, é o que nós tivemos a emergência de Bolsonaro. A política bolsonarista, ela teve no seu cerne, no seu redemoinho de forças que levou à sua eleição, a questão do aborto como central. Ela não saiu do olho do redemoinho, do olho do furacão, nos 18 primeiros meses, porque ele teve muitos outros problemas de política, como a reforma da Previdência, como a própria pandemia. Então, aí nós começamos a nos aproximar da sua pergunta. O que a história dessa menininha nos mostra? O que estava no olho do furacão para a eleição do Bolsonaro? O que estava no olho desse redemoinho, para usar uma expressão nordestina, muito mais do que furacão, que nós não temos no Brasil, esse redemoinho intenso, e que estavam movimentando essas forças, que são muito diversas entre si, que por isso que se rompem tantas vezes, mas que tinham um molho de um furacão, que é essa perseguição às mulheres, às meninas, e a questão do aborto. E aí vocês podem me perguntar, mas por que aborto é tão importante por um autoritarismo como o do bolsonarismo? Porque ao controlar as mulheres, que é uma propriedade do patriarcado, as mulheres, o corpo das mulheres é uma propriedade do patriarcado. Há uma apropriação, do qual o útero é a metonímia dessa propriedade do patriarcado, e que a casa é a soberania do exercício desse patriarcado. Então, controlar a reprodução biológica é controlar a reprodução social da vida. É com quem, quando, como uma menina, uma mulher vai exercer, vai reproduzir o mandato da maternidade. E aí nós chegamos nessa menininha. Essa menininha, o tempo dela de gestação, se é o que nós sabemos pelas notícias, é o tempo da pandemia no Brasil. Ela é o retrato da perversidade da casa no mando patriarcal, na propriedade que se estende da casa, do patriarca da casa, à matéria, que é o corpo das mulheres e das meninas. Então, é sintomático que essa menina sofra uma violência sexual. Tudo o que eu digo eu reproduzo das notícias com as vozes confiáveis, que são o juiz e o promotor, e o médico. Então, são essas vozes que falam sobre o que ali aconteceu. Eu não tenho nenhuma outra fonte de informação, a não ser a confiabilidade de quem reproduziu a voz dessa menininha. Esta era uma casa abusadora há 4 anos, da qual o escândalo do abuso vem quando esta propriedade do patriarcado, ela anuncia, numa visita médica, que houve excesso no mando patriarcal, que é a gravidez. O escândalo não é a violência dessa menininha. O escândalo é o excesso do mando patriarcal no útero dessa menininha, que passa a ser a gravidez. O escândalo público, ao ponto de dar a essa menininha a visibilidade da nomeação de um corpo a ser nomeado, como fizeram as vozes fanáticas contra os... E aí eu posso ir para um campo normativo, o direito da infância, o direito da criança, mas eu não queria ir para um campo normativo e fazer dissecar analiticamente o que é que está por trás. Os fanáticos, e vejam que eu estou usando esse conceito intencionalmente, que eu saio do autoritário, eu não estou usando o conservador, estou usando o fanático. O fanático é aquele que não ouve,
é aquele que não dialoga, é aquele que não pode duvidar, porque se duvidar, ele não se move no ódio, no redemoinho do ódio. Então, o que nós tivemos foi a emergência dos fanáticos, do redemoinho à cena pública. E por que eles saíram à cena pública? Pela gravidez, pelo aborto. Não para salvar essa menina, não para cuidar dela. E essa menina sai, então, de um espaço de total invisibilidade no mando patriarcal da casa para ser nomeada e perseguida pelo fanatismo do aborto. E não do cuidado, do espanto, do escândalo de que uma menina de 10 anos sofria violência e que aquele corpo não pode ser obrigado a gestar. Algumas pessoas disseram não entender como é que o juiz falava da vontade da menina, que o mais correto talvez fosse, eu não estou aqui querendo corrigir o juiz de forma alguma, mas talvez para nós todas entendermos, ele quis falar do assentimento da menina, e ele fala dessa cena em que, quando ela é perguntada, você quer manter a gestação, você quer fazer o aborto, ela se agarrava aos brinquedos de pelúcia e dizia, não, eu não quero. O que representa os brinquedos de pelúcia? A infância num espaço que é o próprio corpo, que havia sido espoliado e alienado pelo poder patriarcal. Aqueles brinquedos de pelúcia ou foram dados a ela ou eram delas como objeto transicional na psicanálise, aqui nós não temos como saber, mas essa cena, assim contada pelo juiz, do qual ela abraça esses brinquedos, ela diz, me reconheça na história do meu corpo e não na matéria do patriarcado em mim, da qual vocês estão disputando. Então ela sai dessa casa abusadora, ela vai a um porta-malas de um carro, aqui é muito importante os espaços de espoliação que o patriarcado vai fazendo. Essa menina, pela primeira vez, então ela vai a um hospital que os médicos objetam, ou seja, em que ela não é reconhecida no seu sofrimento. O que vale é a matéria das ordens patriarcais, o poder médico é uma expressão do poder patriarcal. Ela pega um avião, então imagine a história dessa menina, primeiro avião que ela pega na vida para ir para outro estado, ela me parece, e aí ela chega nesse estado, das quais os fanáticos já estão informados. Então ela parece uma refugiada passando pelo que nós chamamos os pontos de checagem do poder policial. Então ela vai a um porta-mala de um carro. Porque os pontos de checagem do poder do fanatismo, que é o poder policial da vigilância, ela só pode chegar, essa matéria espoliada pelo patriarcado, ela só pode chegar a esse hospital em um porta-mala. É assim que fogem os corpos de um poder hegemônico, de um poder espoliador que os ameaça de morte. Essa menina entrar nesse hospital em um porta-malas não pode ser uma imagem esquecida por nenhum de nós. Mas há a imagem do lado de fora do hospital, que são os fanáticos tentando derrubar a porta. O que eles queriam? Sequestrar o corpo para salvá-lo do quê? Para impor a sentença do patriarcado no seu excesso, que era o excesso da violência, mas não contra o corpo dela, no útero. Eram fanáticos com uma causa, que era a imposição do dever da maternidade a uma menina de 10 anos, mesmo que significasse o risco de morte. Então, eu conto a história dessa menina, ao mesmo tempo que ela é uma história de heróis e masculinos, e aqui eu me lembro de um conto de Conceição Evaristo, que se chama Cibela, se eu não estiver me confundindo no título, que é um nome criado, se alguém depois puder me ajudar, mas há um momento em que querem matá-la e são os velhos que, com as suas barbas, constroem um casulo para que ela possa maturar e sobreviver, que é uma alegoria ao útero, mas feito por homens. Essa história dessa menininha, a assistente social que viaja com ela, mas é um juiz, é um promotor, é um médico. A nossa transformação feminista, e você começou sua pergunta a mim sobre um presidente, o presidente Fernandes, ela precisa também dos homens, porque os homens estão nos espaços de mando e de reprodução da ordem de poder. Nós precisamos desses homens duvidando dos regimes patriarcais de reprodução da sua própria ordem de mando sobre os corpos, sobre propriedade e apropriação. Então, quando esse juiz diz é a vontade dessa menina, ela está reconhecendo esse corpo como próprio dela.
E aqui eu estou fazendo um jogo, que é um jogo de Judith Butler, sobre propriedade, apropriação e o próprio, né? Aquilo que lhe é próprio, que lhe é apropriado. Então, é dizer, é ela, na sua apropriação de si, que diz que não quer, não importa. Ele não está dizendo que isso importa e que foi o determinante para a decisão dele. Ele disse, ademais de ser um estupro, ademais de ser uma violação, ademais de ser um risco de vida, a própria fala, mas ela fala agarrada a um tempo histórico, que são seus bonecos de pelúcia, que é a representação da infância. Então, o que essa história concreta ela nos mostra? E aqui eu não tenho nenhuma capacidade de dizer que o mundo vai ser assim. E vocês deram o título Abortando a Hipocrisia. A hipocrisia é anunciar valores morais, mas não cumpri-los, mas não vivê-los. A mim não me interessa viver os valores da hipocrisia do patriarcado. Não me interessa quem os viva. Eu quero um mundo de mulheres livres que vivam os valores do patriarcado como uma desapropriação do seu próprio corpo, ou como assim nomearem a sua própria apropriação de existência, mas que outras mulheres não sejam obrigadas a viver o mando patriarcal como um governo da própria vida, da sua existência. Então, se eu posso fazer, e aqui eu não tenho nenhuma evidência no que eu posso dizer, a não ser da minha janela durante a pandemia, que é uma janela repleta de vieses, eu tive 2 provocações que me fazem descrever a tortura dessa menina, a sua passagem de uma inominada e abjeta numa casa sob o mando patriarcal a uma refugiada da ordem política patriarcal, porque ela entra num porta-mala e retorna para um não lugar que nós não sabemos mais onde é, porque aquela casa passou a ser invadida pelos outros representantes do poder do patriarca, a casa é invadida por pastores, por fanáticos religiosos, então a casa não existe mais, a casa violadora não existe. Ela não tem mais fronteira entre a casa e a rua, porque o poder patriarcal entra para garantir que não haja o próprio do próprio corpo dela. Então ela retorna para um não lugar que nós não sabemos qual é, porque ela passa a ser uma refugiada da vida. Mas se eu posso dizer que do horror, o horrorismo é uma categoria filosófica, quando nós estamos diante de eventos que talvez fossem chamados, e eu espero que me entendam, porque ela é uma palavra que nós usamos no campo da estética de uma maneira muito particular, que é o sublime. O sublime é aquilo que causa um espanto terrível, é o horror, né? Então, diante dessa cena de horrorismo que nós vivemos, 2 coisas me tocaram a imaginar que nós podemos estar em um ponto de virada no debate sobre aborto no Brasil. Eu não estou dizendo que nós vamos mudar, mas algo está acontecendo. O primeiro, e eu começo a encerrar, é que há 2 anos atrás eu fiz uma participação na Suprema Corte Brasileira em que, durante 15 minutos, 13 minutos, eu falei sobre o que eu havia produzido como cientista sobre aborto no Brasil. Era uma dureza de números. Eu dizia, 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos já fez aborto, a pesquisa foi feita com método de urna. Era a aridez da ciência. Em 3 dias, esse vídeo foi visto por 2 milhões de pessoas. O número que tinha lá em Buenos Aires, no dia que se tomou as ruas. Essas pessoas, por alguma razão, a história de horror dessa menininha fizeram elas pararem e perguntarem o que está acontecendo aqui. E eu não sou esse fanático derrubando esse hospital. Eu não sou esse fanático invadindo a casa da avó. O que eu preciso entender? Então, o que fez essas 2 milhões de pessoas assistirem esse vídeo de ciência falando sobre aborto, me diz que aqui há um ponto de virada. Mas o segundo, foram homens decidindo, na sua maioria, há muitas mulheres, muitas, anônimas, que foram àquela frente daquele hospital, mulheres anônimas que se mobilizaram. Mas houve um poder masculino que foi acionado
e que respondeu, fazendo fraturas ao patriarcado. Como foi esse juiz, como foi esse promotor, como foi esse médico, como foi esse governador do Espírito Santo, como foi o secretário de saúde do Espírito Santo. Como são outros homens de um ecossistema que foi tocado e que passaram a dizer, aqui há algo. E as mulheres não tocadas é que nos causaram espanto nos últimos dias. As mulheres que continuaram reproduzindo ou o fanatismo, ou outras linguagens que se creem neutras sobre o horrorismo dessa menininha. Então, eu não sou capaz de dizer se esses são elementos de um real em transformação, até mesmo porque o poder instituído no Brasil é o poder do olho do furacão, em que vai movimentar as suas forças e o seu contágio do ódio para que o aborto continue criminalizado e que menininhas como essa sejam obrigadas a correrem risco de vida ou se manterem grávidas. Então, eu não estou aqui fazendo nenhum prognóstico, nenhuma análise política de que esse ponto de virada significa algo. Não é isto. Eu estou apenas dizendo que da minha janela enviesada para o mundo, algo pode significar uma transformação no debate público. Eu me estendi, eu falei muito, mas as suas perguntas foram importantes para mim. Nesse momento eu estou escrevendo sobre isso, sobre essa antropologia da casa, nesse caso específico. Obrigada, gente. Eu que agradeço, professora Débora. Eu acho que foram muitas coisas que eu ainda estou a tentar respirar para absorvê-las, né? Eu vou passar rapidamente para a Patrícia, porque ela chegou depois, não deu tempo das apresentações. Então, por favor, bem-vinda, Patrícia. Passo a fala, está contigo, tá bem? Não ouvimos. Tens algum problema no áudio, Patrícia? O que será? Porque aqui o micro está ligado. Parece ligado. Então, vamos com a Carol. Tem alguma pergunta, Carol? Pode ficar fazendo as análises. Eu acho que faz muito sentido quando a Cláudia fala que a gente está absorvendo, né? A gente ainda está absorvendo não só as palavras da professora Débora, mas toda essa história. E aí eu quero começar de um ponto em que a professora Débora fala assim, se não me engano, a idade gestacional dessa criança coincide com o início da pandemia. Eu vou além. Professora, a idade gestacional dessa criança coincide com o início do fechamento das escolas no Brasil. E aí a gente vê que tem uma ligação muito forte de que uma criança de 10 anos de idade que vira para a avó e fala, minha barriga está doendo, e a avó leva essa criança, então, para o centro de saúde, uma UBS, uma UPA, alguma coisa assim, e lá ela é detectada que a dor da barriga, na verdade, é uma gestação, aí eu me pergunto, será que se essa criança estivesse frequentando a escola, ela já não teria tido um apoio dentro da escola? Porque a escola também tem... Eu acho que a gente vai te ouvir, Patrícia, agora. Mas a escola também tem esse espaço de acolhimento, só que a gente tem um grande problema no Brasil. Quer dizer, a gente tem vários, mas especificamente nesse cenário, a gente tem um desafio que estamos vivendo sob a batuta de um governo que, para além de não priorizar a educação em nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido, o MEC ele está completamente inoperante desde janeiro de 2019. A gente sai de um MEC até bastante operante, um MEC que aprova a BNCC, um MEC que conduz ali toda a orquestra, todos os 27 estados, para que criem seus currículos à luz da Base Nacional Comum Curricular, que pela primeira vez na história do Brasil a gente tem um currículo comum a todos, e ainda bem que a gente tem isso, porque a gente não tinha antes, e aí depois a gente entraria em um outro assunto, mas finalmente a gente tem um MEC que era bastante operante, e em janeiro de 2019 a gente entra numa inoperância absurda, a gente não consegue implementar a BNCC e os currículos que vieram alinhados à BNCC nas escolas. Quem está hoje com a responsabilidade de implementar esses currículos são os estados e os próprios municípios, porque houve um abandono total do MEC nesse sentido. Mas o MEC ele vai ainda mais
perversamente, ele fala: não podemos falar sobre gênero na escola. E aí a gente precisa, então, começar a se blindar e falar, então a gente não pode falar sobre temas que vão ensinar as crianças a dizer se elas estão sendo abusadas dentro de casa ou não. Então, peraí, qual é o tipo de proteção que a gente está falando para a criança? Porque a gente está dizendo que criança é uma coisa muito importante, é um ser intocado, mas ao mesmo tempo a gente não pode ensinar essas crianças em sala de aula a falarem: o meu tio, o meu avô, o meu pai, alguém está fazendo alguma coisa com o meu corpo, porque o patriarcado está tomando conta do meu corpo. Então, eu fui secretária municipal de educação no Agreste de Pernambuco, eu vivi no semiárido cearense, eu vivenciei muito do chamado Brasil Profundo. E o que eu posso relatar para vocês é que a história dessa menina, ela acontece todos os dias no Brasil Profundo. Eu precisava de respirar e ter fôlego para todos os dias, quando eu sentava na Secretaria de Educação de um município de 81 mil habitantes no Agreste de Pernambuco, eu escutava essa história recorrentemente. Eu escutei uma história que era: eu tinha uma garota de 13 anos de idade que apareceu grávida do padrasto. Enquanto a gente encaminhava para o conselho tutelar, na mesma semana a irmã apareceu grávida do mesmo padrasto, e a irmã tinha 11 anos de idade. Qual é a diferença da história da menina dos 10? Então, o mesmo homem abusou de 2 corpos inocentes dentro da casa dessas crianças, violando não só a casa, porque ele era padrasto, mas ele também violava os corpos dessas crianças. Isso me doía a ponto de sair, pedir licença e ir para o banheiro chorar. Eu não conseguia lidar com essa situação, de tão doída que eu sabia que ela era. E ainda tinha um outro ponto muito importante que a gente tem até hoje, que as escolas, elas, lamentavelmente, elas fazem o que elas podem, mas não há no Brasil um preparo. Não há no Brasil, eu tenho dito que o coronavírus é o vírus da verdade. Finalmente, as pessoas da classe média, da classe alta no Brasil, da elite, começaram a entender que escola, ela, antes de ensinar, ela alimenta. Então, quando as escolas fecharam, a primeira providência foi: vamos dar alimento para as nossas crianças. E aí a gente começou a entender, então, então peraí, as crianças vão para a escola para comer? Sim, as crianças vão para a escola para comer. E aí, depois disso, que elas vão para a escola para estudar. Só que não existe, no Brasil, não existe protocolo. É completamente diferente de qualquer outro país. Então, quando chega uma criança com uma situação dessa, os protocolos que existem de encaminhamento de uma vítima de agressão, de violência sexual, são protocolos que, na verdade, são chamadas de cartilhas. São cartilhas produzidas pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, por entes que não estão dentro da escola. Então, até os próprios conselhos tutelares, e aí quando a gente vai olhar para o que é um conselho tutelar num município, a gente vai entender que o conselho tutelar, na verdade, é uma grande guerra de quem queria ser vereador e não conseguiu, e aí acabou se entrando no conselho tutelar. Então, não necessariamente a gente vai ter uma conselheira tutelar que tenha o conhecimento de determinadas legislações e do ECA e de uma série de outras coisas, porque a gente não tem prova, né? Então, as pessoas, elas se candidatam, e aí é uma candidatura como se fosse uma candidatura de um vereador. Então, ao você receber a criança na escola, eu já escutei várias escolas que me falavam: eu não tenho prova, é a palavra dela contra a palavra do padrasto, o que eu vou fazer? A escola não é polícia, a escola não tem que ter prova, a escola só tem que ter um protocolo de encaminhamento de vítimas, e isso não existe no Brasil. Então, hoje, morando em Pernambuco, eu tenho a alegria de saber que o governo do estado de Pernambuco, há 10 anos, criou os núcleos de discussão, de debate de gênero e enfrentamento à violência contra a mulher dentro das escolas de tempo integral. Isso significa que o estado de Pernambuco é o único estado do Brasil que eu tenho conhecimento, e eu tenho buscado essa informação recorrentemente, lamentavelmente não estou encontrando, mas isso me diz que o estado de Pernambuco é o único estado do Brasil que efetivamente é capaz de debater gênero dentro da escola sem que isso seja um grande tabu. E esses núcleos existem há 10 anos, e quanta diferença esses núcleos já fizeram na vida de tanta gente. Então,
Isso daí, gente, é para dizer para vocês que as nossas escolas estarem fechadas é um prejuízo absurdo. A gente tem dados de que na época do surto do ebola na África, em Sierra Leoa, houve um aumento de 65% no número de gravidez na adolescência. Isso se deu porque as meninas passaram a ficar 48% a mais de tempo na presença de homens. E é evidente, e eu sabia disso desde o início, a gente cantou essa pedra aqui, a gente falou, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Hoje a gente tem um projeto em que a gente está ligando para mentorar 150 crianças, 150 meninas de fundamental, anos finais de fundamental e ensino médio, que é justamente para tentar fazer com que essas meninas recebam informações e ferramental sobre, por exemplo, como administrar o dinheiro, sobre como administrar o tempo, sobre como lidar com seus corpos, como compreender determinadas questões de autoestima e também sobre o que é rede de apoio, o que é violência contra a mulher. Então, esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo, a gente tem visto, eu tenho dito muito isso, me dá a sensação de que um projeto desse, que é um projeto muito pequeno, é um projeto que é piloto, rodando ainda no estado de Pernambuco, ele precisa de duas coisas. Um, espaço político, que a gente conseguiu aqui em Pernambuco, porque não é em qualquer lugar que a gente consegue nessa altura do campeonato. E dois, é uma sensação de que parece que é água no deserto. Ou seja, as escolas precisam saber como trabalhar com violência contra meninas e mulheres, as escolas precisam ter protocolos de encaminhamento, as escolas precisam, os professores precisam ser formadas, os professores precisam ser formados. A gente precisa debater violência intraescolar, a gente precisa debater que todos os dias professores do ensino médio namoram, violam, beijam, passam a mão e etc. nos corpos de suas alunas. Não é à toa que a gente começa a ver movimentos como Exposed, de escolas, no Twitter. A gente começa a ver esses movimentos de forma recorrente, porque isso significa que a sociedade, as nossas meninas, elas não querem mais viver essa situação. Então, esse panorama muito rápido que eu dei para poder, obviamente, dar espaço e outras pessoas poderem falar, porque as contribuições da professora Débora são tão profundas que eu quero deixar que outras pessoas falem também, mas eu acho que essa foi a contribuição que eu consegui dar, tentando linkar a história de uma menina de 10 anos grávida, que para muitas pessoas parece algo inédito, quando na verdade isso é a realidade do Brasil, sobretudo no Brasil profundo, sobretudo nos lugares em que não existe a capital, em que não existe acesso a determinados instrumentos e equipamentos públicos. E, além de tudo isso, é a realidade das nossas escolas. As nossas escolas, elas servem para alimentar as nossas crianças, elas servem, em primeiro lugar, para isso. E elas precisam, sim, de ter um apoio técnico que não venha apenas do Ministério Público, que não venha apenas da Defensoria Pública. Porque se a gente não fala a língua da escola, a escola entende que aquilo é um trabalho extra e ela pega essa cartilha e ela coloca essa cartilha em cima da estante, e ninguém lê a cartilha e ninguém sabe o que é. Então, se a gente não tiver um documento, e é isso que nós estamos tentando nesse momento fazer, um documento que converse com a escola. Eu trabalho com escola pública há 15 anos, então eu preciso entender que a escola pública fala de um jeito e é a partir disso que a gente vai trabalhar com a escola pública, porque se a gente não fizer isso, as nossas meninas de 10, de 11, de 9, de 8, elas vão continuar sendo violadas. Então, obrigada. Desculpa se eu me excedi, se eu falei mais do que eu devia. Muito obrigada. E eu vou abrir espaço para vocês. Carol, a tua fala me deixou aterrorizada. Se eu pensar nessa pandemia, parece que ainda vai durar muito tempo. E as escolas provavelmente vão ficar fechadas. Eu acho que eu conheço. Eu não sei se é o microfone. Eu vou passar a professora Débora. Depois, Patrícia, tem duas Patrícias aqui agora. Vamos ver se... agora, sim, era o micro, acho que da Patrícia. Eu acho que a professora Débora quer falar alguma coisa a respeito desses dados, não? Não, eu tô bem. Sim. A gente ouviu todo mundo. Patrícia.
Boa tarde, Oi. querida. Boa tarde. Será que está funcionando o meu microfone? Bom te ouvir. Gente, que luta! Boa tarde, boa noite já aqui no Rio de Janeiro a todas. Agradecer a Débora, a professora Débora Diniz, pela aula. Fantástico te ouvir, e a gente fica refletindo uma série de questões. Eu sou pedagoga, psicoterapeuta, e tenho um trabalho realizado com mulheres e também na questão da proteção das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né, ditas há muitos anos atrás como crianças de rua, e a gente conseguiu mudar esse nome porque as nomenclaturas causam efeito, né, sobre as pessoas. Eu não tenho a expertise da professora Débora Diniz, mas eu quero aqui falar um pouco dessa questão, como você trouxe essa questão, Débora, do fanatismo, né? E uma das minhas atuações é no campo do diálogo interreligioso, e a gente vê fanatismos hoje no Brasil se expressando desde chutes a santas, que é uma coisa que no início desse fenômeno aconteceu numa rede de televisão, né, até ataques e mesmo mortes de ialorixás, né, de representações de mulheres, ditas mães de santo, né, mas ialorixás, representações dessas religiosidades não permitidas no nosso patriarcado monoteísta, evangélico, que carrega em si não só o poder dos corpos, como o poder também das narrativas, né, e o poder aí da espiritualidade lá desde a Idade Média, e que a gente vem caminhando. Chegou aqui, o processo da Inquisição chegou ao Brasil, né, ele chegou aqui disfarçado de outras coisas, né, mas ele esteve aqui presente. Então, acho que a gente tem muito que refletir nesse aspecto. Mas, pensando em Estado democrático, e aí um pouco uma reflexão que eu trago, quando você fala, né, desses homens que de alguma forma causaram fraturas nesse patriarcado, esses homens estavam em cargos públicos, portanto, representando o Estado, né, na representação do Estado. E, em termos dos fanáticos, né, obviamente que nós não vamos entrar aqui na esfera ministerial, senão a gente vai fazer um desvio, mas pensando nesses, né, no poder executivo, no Estado do Espírito Santo, no Estado onde aconteceu onde foi feito, né, o aborto em si, a gente tem um avanço, uma tentativa dessa esfera privada, ou seja, do meu direito lá garantido na Constituição, de expressar a minha religiosidade, mas de uma forma que vá avançando pelo Estado, né, e pelo corpo do Estado. E eu acho que isso também é uma coisa importante da gente refletir, porque isso vai acontecer, né, essa sexualização das pautas dos direitos humanos, por exemplo, né, que a gente tem um exemplo horrível, a invenção, o discurso de ódio que foi expressado na tal mamadeira de piroca, não é? E aqui eu me permito falar isso, porque foi assim que foi veiculado na campanha, e que chega com esse fanatismo, dizendo, de repente, né, não é de repente, mas chega com esse fanatismo querendo avançar também sobre o corpo do Estado, né? Porque foi o juiz que deu a sentença, foi o médico que recebeu essa sentença, e ela tem um cumpra-se aí que se tem que fazer, em se tratando de Estado democrático, e todo um debate que sai, que abandona a autoridade do Estado e vai para um autoritarismo do privado, e se nomeando, falando pelo Estado. Então, acho que essas questões também, se eu
posso contribuir um pouco com esse momento de reflexão, né? Ele está aí também na hipocrisia, não é? Que é um discurso que ele aparenta defender o Estado, aparenta defender o cidadão, mas, na verdade, é um avanço do que é privado. E não está autorizado, porque não está autorizado na Constituição brasileira, que, ao exercer o seu direito de uma espiritualidade, de uma religião, você avance sobre os corpos alheios, ou você imponha a sua religião a pessoas que não professam a mesma fé. Então, eu acho que existe aí toda uma construção de ataque às instituições democráticas, de ataque ao corpo do Estado como um todo, e também de ataque à própria lei e de ataque aos direitos de cidadania e, portanto, um ataque à cidadania. Então, eu acho que é essa a contribuição que eu trago nesse sentido, e aí a gente não consegue, às vezes, caminhar um pouco mais, né? Eu não estou vendo o nome da companheira que falou sobre os conselhos tutelares e essa coisa toda, mas quando a gente fala do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que recordar também que há um grupo de poder que quer trazer para o Brasil cassinos, que quer reduzir a maioridade penal, né, para que saia do cenário também a figura do pedófilo, porque o pedófilo não está autorizado também dentro desse fanatismo, não é? Então, a gente tem esse discurso de que temos que reduzir a maioridade penal, que com 14 anos já não é mais criança, que 12 também não, enfim. Então, tem toda uma construção no Brasil atual que é muito preocupante, porque fala de legitimar esse avanço sobre os corpos das crianças, ou seja, de reduzir essa infância, não é? Com outros objetivos que não são, obviamente, aqueles que a gente aqui prega, que é o desenvolvimento pleno da criança, para que ela chegue à vida adulta de forma integral e completa. Então, acho que a gente também precisa pensar nessas questões, que já é um discurso e um avançar sobre o Estado democrático e suas leis, e também um avançar sobre os corpos das crianças, ignorando tudo aquilo que a ciência nos diz ser a infância, o necessário para a infância, e toda uma definição e um corpo de leis de proteção à criança. Então, eu acho que aquelas pessoas irem gritar assassina para uma menina de 10 anos violada, né, que foi levada, enfim, como a professora falou, né, dentro de um porta-malas, porque é assim que a gente também tira meninas, ou tirou no projeto Olha para Mim, com a atriz Cristina Pereira e outras pessoas na época, no início dos anos 2000, a gente tirava as meninas também de algumas comunidades que estavam sendo perseguidas. Então, é essa exatamente a mesma imagem, né? Então, a gente tem que pensar o que está por trás, qual é a construção que está por trás disso, quando não são apenas fanáticos, são fanáticos com um projeto político. Né? Ou seja, são fanáticos, são pessoas que estão com um entendimento do que é a esfera privada, mas atuando na esfera pública para modificá-la como um projeto político. Então, é muito grave e eu acho muito emblemático esse caso que a gente está discutindo agora. E vou concordar que, de alguma forma, houve um despertar para essa questão, né? Houve uma indignação também de muitos homens. Houve uma indignação também no corpo desse patriarcado, dizendo: eu não quero isto para mim, eu não sou isto, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode explorar ainda muito no sentido de estudar e de pensar, e aí eu falo como
como militante, não é, como ativista dos direitos humanos, pensar políticas públicas e ações públicas que nós possamos fazer para ainda jogar mais luz, para iluminar esse processo em que grupos querem nos remeter, nos jogar a um obscurantismo, para que nós, de alguma forma, retrocedamos, tanto no Estado democrático de direitos, né, quanto num projeto de sociedade que certamente respeita a infância, respeita as crianças, e também chegará, inclusive, na questão, né, e eu acho que é algo que a gente pode refletir também, qual foi a justificativa da mãe, né? E nós temos que pensar também na responsabilidade do Estado em relação às mães que criam as suas filhas e filhos e que elas não têm também uma estrutura, né, que as apoie na criação dos seus filhos, das suas crianças. A gente sabe que em relação à responsabilidade paternal, né, porque ninguém perguntou cadê o pai dessa criança, né? É interessante isso, né? Não se perguntou, não se fez essa pergunta com indignação, não é, no sentido da responsabilidade do Estado sobre a infância também, né, a responsabilidade do pai sobre a infância, mas também de entender que essas mulheres, muitas dessas mulheres, saem de casa para trabalhar e não têm uma estrutura que elas possam deixar os seus filhos e as suas filhas em segurança. Então, fica tudo restrito ao privado, e aí a gente sabe como o que comanda o privado no patriarcado, numa cultura patriarcal. Então, questões que eu acho que nós precisamos trazer também. Eu quero trazer a figura da mulher trabalhadora, para a gente pensar um pouco como é a mulher trabalhadora com filhos nessa situação de ainda uma estrutura patriarcal. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos em frente. Muito obrigada, Patrícia, importantíssima a tua fala. Até onde eu consegui verificar, aquela família é uma família de profundas necessidades. O pai, ao que eu entendi, está preso, a criança é órfã e vive com os avós, e aquele tio que abusador era um parceiro, companheiro da tia. Não sei se está correta essa informação, mas eu averiguei em vários canais, parece que sim. Então, é uma complexidade de coisas, né? Eu vou passar aqui a nossa TT, a Maritê, também tem uma fala, uma pergunta. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todas. Agradeço, obrigada. Meninas, a gente chamou esse encontro da gente de Abortando a Hipocrisia, e aí eu fiquei pensando num projeto que a gente está acompanhando pela Estrela, e que vocês provavelmente também conhecem. Tem um grupo chamado Leme, e eles trabalham uma série de pais e mães que trabalham para aprovação do projeto de lei 2765, um deles, né, porque tem vários projetos semelhantes, mas para aumentar a licença maternidade na época da pandemia. Aí pensei na fala da Carol, com o fechamento das escolas, pensei nessas mães, esses bebês nascidos em meio à pandemia, e tem diversos deputados batalhando, a oposição já se posicionou a favor, mas um projeto parado, que está parado. Cadê a preocupação da sociedade que luta pela vida na hora de proteger e de fazer um projeto de lei que aumenta a licença maternidade, que mantém essas mães, essas crianças protegidas? Então, veja que a defesa da vida, ela está muito mais ligada à defesa, talvez, da fé, da religiosidade individual, e extrapola, pega o corpo da gente, pega o corpo do Estado, porque a gente também está falando de leis, como falou a Patrícia, que simplesmente deveriam ser cumpridas, né? Um assunto que, enfim, a gente se vê debatendo um desrespeito ao corpo de uma criança, o caso específico é chocante, e nós sabemos também como
como a Carol nos falou, que isso é cotidiano no Brasil. Então, cadê essa luta? Em que momento a gente vai conseguir convidar a sociedade para lutar pela vida de verdade? E aí entra, né, esse projeto de lei que não anda, entra o auxílio emergencial, que muitas vezes as pessoas dizem que é coisa para quem é folgado, quem não quer trabalhar. Calma, a defesa da vida é tão amplo, parece que a defesa da vida é só quando está falando a respeito do útero das mulheres ou da sexualidade de crianças. E isso é um debate que a gente tem travado no Estrela, que nos incomoda, e a gente queria entender com a Débora se ela também percebe essa hipocrisia em outros assuntos, né? Além desse que a gente já está falando aqui no caso específico da menina que sofreu, o terror que sofreu e que não tem uma casa para voltar. Ela não tem um lar para voltar. E como é que a gente resolve isso na sociedade também? Quer dizer, você não pode denunciar porque a sua família não deixa. Se você denuncia, você se vê exposto a uma tragédia como a gente viu agora. E depois você volta para onde? Como é que a gente acolhe? Qual é o nosso papel na sociedade também, para não só apoiar as denúncias, mas como é que a gente acolhe depois da denúncia feita? Esses dois pontos que eu queria que a gente conversasse um pouquinho. A professora Débora vai ter que nos deixar daqui a pouquinho, então vou passar a fala para ela também. Muito obrigada. Não, muito obrigada a vocês. Sim, Carol, eu não tenho dúvidas, a menina estava fora da escola, então isso é sabido, ela não estava desde março. Essa é uma família, uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Há momentos em que nós nos perguntamos, nós precisamos falar da biografia concreta para compreender o horror do caso? Em que medida nós precisamos da história para entender que há violações importantes de direitos e injustiças? Eu estou segura que nós não precisamos da história concreta para a garantia do direito dessa menina ao direito ao aborto, né? E livre de todos os constrangimentos e maus tratos que viveu. Mas, uma vez que a história concreta é conhecida, ela nos oferece o retrato da desigualdade brasileira. Uma menina negra, uma menina que sim, a família estava no auxílio emergencial, de uma avó trabalhadora precarizada e informal, que com a economia da rua interrompida pela pandemia, ela não tinha o trabalho de fora da casa. Nós também sabemos que essa é uma violência que é anterior à pandemia. Isso também nos provoca a pergunta de uma rápida causalidade que as pessoas fazem, a violência por conta do isolamento. Não, o isolamento, ele amplifica, como você disse, Carol, uma situação das regras do patriarcado de espoliação do corpo, mas ele amplifica algo que já estava aí. Os homens, eles não se tornam abusadores porque confinados à casa. O confinamento exacerba uma linguagem de desapropriação e de alienação do corpo. E aí a pergunta que nós temos sobre os garantias do direito da infância e um certo olhar em ecossistema sobre os direitos, de dizer nós não temos como falar desse caso sem falar de políticas sociais à infância, ou seja, para onde ela vai, como se dá proteção a vítimas, como se dá à família, ou se falar de coisas como acesso à renda, acesso a uma amplificação de proteção, que foram o que as duas colegas disseram. Eu não tenho a menor dúvida que uma discussão sobre ampliação e garantia de políticas é fundamental. Mas este caso concreto, ele se moveu em torno, sim, do fanatismo do aborto. E da linguagem do fanatismo do aborto como uma linguagem de controle patriarcal. Então, eu não tenho dúvida de que nós temos uma diversidade de fóruns e outras aliadas para dizer sobre a importância da extensão do auxílio emergencial, do qual há uma série de propostas no Congresso Nacional, em que um deles eu diretamente participei com a deputada Fernanda Melchione, do PSOL, fazendo um estudo de quem são as mulheres em trabalhos de cuidado no Brasil, da qual se deveria se garantir mulheres no cadastro único, mulheres pobres,
a extensão do auxílio emergencial por um ano, porque é disso que nós estamos falando, mulheres que não retornam ao mundo do trabalho, mas têm as suas relações de dependência. Eu não tenho, então, dúvidas em dizer que esses são ecossistemas da vida das mulheres que nos dizem respeito continuamente a um debate sobre justiça de gênero. Mas eu queria retornar a como esse caso concreto ele fala de algo que é central, sim, ao projeto político fanático de controle dos corpos das mulheres por um debate que é considerado na esfera pública uma questão sensível, uma questão difícil, que nunca há tempo para se discutir, porque todas as pessoas têm crenças. Isso não pode nos intimidar a urgência de um debate sobre a questão do aborto, porque sim, ele é um projeto político da qual ele é uma bandeira fundamental. E se nós estivermos certas na nossa tentativa de compreensão conjunta, talvez nós estejamos com categorias analíticas e categorias afetivas circulando a partir do horror desse caso concreto, para enmarcarmos a questão do aborto com outras ferramentas afetivas e analíticas para o debate público, porque esse é o grande desafio que nós vivemos. Professora Débora, muito obrigada. Muito importante a sua fala, muito importante para nós que estamos aqui e para todos os nossos seguidores que estiveram aqui conosco. Professora Débora, sobretudo, esse também é um debate sobre a saúde da mulher, saúde pública, né, e responsabilidade do Estado enquanto provedor dessa saúde. Nós temos, em 1994, aquela Conferência do Cairo, que trouxe aquele documento importante sobre os direitos sexuais e reprodutivos, do qual o Brasil é um dos signatários, né? Então, eu acho que é tudo muito complexo, são várias, uma coisa vai puxando a outra. A Carol trouxe essa questão da escola também ser um ambiente de abrigo, de proteção, ou até de denúncia para abusos. Fora isso, nós temos a questão da exploração sexual, são várias coisas que estão todas relacionadas com esse debate importantíssimo sobre a questão da autodeterminação do corpo da mulher, o direito que a mulher tem de decidir sobre o seu próprio corpo. E eu não poderia ser mais grata pela sua presença, porque esse é um tema muito importante para nós. Falando da hipocrisia ainda, nós temos vários dados que a professora, em outros lives, em outros vídeos, já apresentou em relação à questão das mulheres que fazem aborto no Brasil, e grande parte delas são mulheres cristãs, são mulheres de igreja, e acho que essa máscara tem que cair. Nós temos que falar sobre esses dados, né, propagar esses dados, porque as pessoas têm que pensar sobre isso. Eu acho que nós temos, essa professora, eu sei que a professora precisa sair, nós temos muitas perguntas, muitas coisas entre nós para debater com a professora. A Suzane não fez, ela também tem uma experiência interessante como tradutora de vítimas lá em Boston. Não sei se ela gostaria de partilhar conosco sobre esse trabalho. Suzane, eu adoraria ouvi-la, eu ainda consigo ficar 7 minutos, se eu pudesse ouvi-la, por favor. Olha, quando você falou que você está aqui na Brown, pertinho aqui de Boston, onde que eu moro, eu achei muito bacana, porque é uma experiência fora do país que as mulheres que imigram, por várias razões, elas conseguem entender como é que políticas públicas, políticas sociais e de empoderamento feminino acontecem fora da cidade, da vila, do entorno que ela foi criada e que ela cresceu sobre a ideia, a identidade de que ela precisa ter uma família completa, que ela precisa ser apoiada um companheiro, que ela precisa participar de algum tipo de religiosidade, e que quando, então, ela se vê vivendo em outro país, por várias circunstâncias, inclusive pela falta de tempo e pela nova identidade que ela começa a assumir, ela começa a entender que ela é sozinha, ela mesma, que ela se basta, que ela se reconstrói. Então, isso é muito bacana para ver como intérprete. Minha formação é em jornalismo, eu tenho um mestrado em documentários, e eu moro aqui em Boston,
e trabalho como intérprete para uma rede de hospitais universitários. E eu sou do Espírito Santo. Então, sendo do Espírito Santo, tendo feito a Universidade Federal do Espírito Santo, passado por vários momentos dentro do hospital universitário, eu fiquei chocada e fiquei furiosa com o resultado da passagem dessa menina pelo hospital do meu estado, da minha universidade. O fato deles terem tido uma desculpa esfarrapada para não terminar o que era preciso ser feito no estado natal dessa menina me deixou duplamente furiosa, porque eu trabalho num hospital universitário ligado a Harvard, onde a Carol estudou. E aqui eu trabalho também dentro da clínica do aborto. Então, eu interpreto para mulheres, adolescentes e meninas que decidiram fazer um aborto. Inclusive, como intérprete, nós todas temos uma confidencialidade. A primeira coisa que eu digo depois do meu nome é: oi, tudo bem? Eu sou a Sucem e eu vou ser a sua intérprete. Tudo que você me contar é confidencial. E tudo que você me contar fica aqui dentro, porque a gente respeita você, a sua integridade. Então, o vazamento daquela informação como jornalista, de que alguém recebeu aquela informação do hospital da cidade natal, lá no interior daquela menina, e foi se espalhando pelas redes sociais e foi chegando até o ministério, que eu nem acredito que eu vou dizer esse nome, da família, me deixa horrorizada. Então, são 18 anos fora do Brasil, amando o Brasil, amando minhas raízes, amando todas as mulheres e meninas que chegaram do Brasil e que nasceram aqui, e querendo, assim, abraçar todas elas e dizer: aqui você merece, aqui você pode, aqui você faz, aqui você não me conta tudo, não. Você não precisa, como você diz, a sua história é concreta, mas o que você precisar da gente, conta aqui, porque tem o Departamento de Saúde Pública, tem os grupos de vítimas a violências, e é uma das primeiras perguntas que um médico, um pediatra faz é: teve na sua história algum momento de algum trauma que foi causado em você, alguma violência física ou verbal ou sexual? E muitas vezes aquela mulher, aquela adolescente, aquela senhora da terceira idade conta dentro daquela consulta uma coisa que nunca foi contada antes, uma hipocrisia que aconteceu durante muitos anos, até décadas, causada dentro de casa por pessoas que aquela criança conhecia, que o entorno daquela criança conhecia, os pais conheciam, os tios conheciam, e que era velado. E que aqui ela finalmente consegue se abrir. E muitas vezes isso acontece também porque eu interpreto para a saúde mental, então os psicólogos têm uma conversa muito bacana para tentar entender como é que podem ajudar melhor, e isso também é muitas vezes aberto pela primeira vez, sai aqui de dentro, tira aquele peso enorme. E no momento que você está, por exemplo, dentro de uma consulta com a ginecologista ou com a enfermeira e fala assim: precisando de uma ajuda. E aí aquela ajuda está aqui à disposição. Então, uma criança de 10 anos aqui em Boston pode fazer, sim, aborto, e até 24 semanas. Depois de 24 semanas, o estado que já teve, Massachusetts, que já teve muito mais abertura para isso, desde 73, quando teve o caso Doe versus Wade. Agora, Nova York recebe, a partir de 23 semanas, todos os outros casos, sem nenhum tipo de exceção. Não é porque era um risco à saúde, não é porque foi um estupro, ou porque foi um incesto, ou porque a criança estava acéfala, é porque a mulher precisa, quer, necessita daquela procedimento médico, ou fica em casa, como a professora Débora disse, e toma um medicamento que for necessário, e é recebida com todo o apoio psicológico, tem um apoio das assistentes sociais, e as escolas também. Então, tem enfermeira dentro da escola. E uma coisa também muito bacana de saber é que o sistema de saúde é público. Ninguém precisa pagar do sistema de saúde aqui, não. Provando rendimento baixo. E tem tudo isso é incluído dentro do plano de saúde, inclusive o aspecto da terapia psicológica. E eu acho muito importante dizer que
nós, mulheres, nesse grupo, ou nos grupos que nós temos das nossas amigas, dentro da nossa família, é importante que a gente quebre isso em todo momento, numa piada, ou então dentro de algum coro de igreja, ou em algum momento que você ouve algo que não soa bem, é importante levantar a sua voz e não deixar passar, porque foi sem segundas intenções. Tudo tem segundas intenções, e a nossa história ela tem que ser feita de primeiras intenções, e a primeira interessada nisso é a gente. Então, eu queria que essa história de que a experiência que eu tive aqui, ela me deixa muito revoltada com o que aconteceu no meu estado, o Espírito Santo, e muito interessante isso que a professora Débora colocou, de que houve esse redemoinho que está acontecendo e essa despertar, inclusive, dos homens para a questão, eu não vou compactuar com isso, também é importante, porque há uma mudança acontecendo, e a gente tem que abraçar e tem que entender onde é que estão os pontos de apoio dessa mudança, seja na escola, seja dentro do consultório médico, seja dentro da casa de cada um, para a gente observar e para a gente denunciar. Porque eu acho que é importante dizer aqui que também tudo aqui pode ser denunciado. Até a própria criança, com 10 anos de idade, tem momentos dentro do consultório médico que pode conversar com o médico, com o pediatra em particular, e conversar sobre o que quiser falar ali, que ela sabe, já aprendeu lá na escola, que é confidencial. Então, ela tem toda assim, a liberdade de poder dizer coisas que estão incomodando, que estão passando dos limites, e que tem um departamento chamado de criança e família, que pode ouvir esse caso, que vai ser levado para frente, porque todos esses lugares têm assistentes sociais, e que não vai haver a volta para aquele lar, para aquela casa que ficou com a porta escancarada, que foi arrombada. Então, é importante saber também que dali para frente, o futuro daquela criança pode mudar consideravelmente. Então, eu acho que essas coisas são importantes da gente conversar e mostrar as diferenças de um lugar para o outro, apesar de que aqui tem uma onda que está acontecendo desde 2011, 2012, de uma volta à perda de direitos que foram adquiridos com tanta luta feminina, e pelo menos a gente ainda tem alguma coisa ainda para se segurar, para ter um suporte, e dali para frente tentar levar essa onda para outros estados. Aqui nos Estados Unidos são 30 estados onde o aborto é proibido, 16 estados onde ele acontece com algumas exceções, como a gente ouviu desse caso no Brasil, e 3 estados onde o aborto é permitido para quem é residente e quem vem de outros estados procurando o aborto. Era essa a minha fala de hoje. Obrigada a vocês, muito importante de vocês. Muito obrigada, Suzane, muito importante o seu testemunho também. Eu vivi em Boston, a Carol também, e temos essa experiência, né, esse conhecimento do sistema, do Mass Health e tudo. Muito obrigada pelo teu testemunho. Aqui em Portugal também nós temos, desde 2007, por referendo, foi feita a lei, né, de proteção à mulher, de descriminalização do aborto, sempre me enrolo, e o sistema de saúde também é gratuito e muito protetivo, muito acolhimento. Eu agradeço a professora Débora, sei que ela tem que ir, a todas as nossas amigas que participaram. Eu espero, já fica o convite para uma próxima conversa, professora, porque temos muitas coisas para aprender com você. Muitíssimo obrigada. Obrigada aos nossos seguidores que ficaram aqui pacientemente conosco. A professora Débora, ela tem, eu acompanho nas redes, e ela é sempre muito terna, um ativismo muito doce, e eu me identifico muito com isso, porque acho que é humana, né? É humano. Nós precisamos mudar também um pouco a nossa voz quanto ativista, e entendemos que nós precisamos, sim, ter esse abraço, um acolhimento. E a professora Débora, quando fez aquela descrição dela mesma, autodescrição, ficamos encantados, porque acho que é isso mesmo, eu tenho que aprender a fazer isso, mas uma autodescrição, acho que até uma autocrítica.
né, quando nós nos inscrevemos assim, dessa forma tão bonita. Muito obrigada, professora. Foi uma honra tê-la aqui. Espero vê-la mais vezes. Um grande beijo. Adeus. Obrigada. Meninas, muito obrigada, Carol. Vou dar mais um minuto para cada uma para despedir. Acho que a Patrícia caiu. Uma honra tê-las aqui a todas. Muito grata, muito amor que eu tenho por vocês todas. Aprendi imenso, Carol. Temos que falar sobre educação muitíssimo, porque acho que essas ideias, né, se juntando, outras ideias e outras forças, nós precisamos, como mulheres, estarmos juntas nesse momento mais que nunca. E vou passar, então, a bola aqui para a Patrícia, que saiu e voltou, e para nos despedirmos. E muito obrigada. Acima de tudo, a minha gratidão, porque acho que a gratidão, ela traz boa vibração. Gente, agradecer a vocês. Eu aqui toda atrapalhada, ainda o meu suporte quebrou no meio, saiu voando celular, mas, enfim, agradecer muito, adorei conhecer vocês. Acho que nós temos muito que ainda não só refletir, mas fazer, e é uma grande alegria ter conhecido vocês. Eu acho que nesse momento que nós estamos passando, não só no Brasil, como no mundo, é muito bom que a gente possa encontrar espaços de sororidade, né? Um espaço em que as mulheres estão juntas, pensando e também atuando para um hoje e um amanhã melhor para a sociedade e para as mulheres em especial. Muito obrigada, gostei muito de conhecer vocês, um carinho imenso aí. E desculpe a atrapalhada toda aqui com o streaming, mas prometo melhorar. Viu, Cláudia, para a próxima. Um abraço, querida. Todos nós ainda estamos aprendendo, né, Patrícia? Normal. A nossa Carol vai nos deixar daqui a pouquinho, tem outro compromisso. E agradeço, Carol, sabes, muitíssimo. A tua fala foi muito importante também. E todos esses dados que nós precisamos saber, realmente precisam ser divulgados, precisam ser debatidos, conversados, né? Eu acho que falta muito esclarecimento sobre o Brasil. O Brasil é enorme, é complexo, e uma região para outra é muito diferente, as necessidades também são, né? Não só culturais, mas as necessidades sociais, né? Econômicas e tudo. Está contigo a bola. Bom, primeiro agradecer todas vocês, agradecer esse espaço, agradecer por ter aprendido tanto com todas vocês. Acho que todas nós vamos sair daqui mais fortes, né, em termos de argumentos, em termos de forma de nos posicionarmos enquanto todas ativistas pelo direito das mulheres, ativistas pelo aborto legal, seguro, para as meninas, e, enfim, também contra todo o machismo que, lamentavelmente, vem engolindo todas nós. Então, primeiro, muito obrigada por isso. Obrigada também pela oportunidade de falar de educação. Eu acho que falar de educação pública é algo essencial, a gente precisa, é a base, né? Se a gente não tiver educação pública, a gente não tem nada. A sociedade da gente, ela depende muito da educação. A gente tem visto agora com a pandemia, como eu falei mais cedo, a pandemia é o vírus da verdade, por onde ele passa, ele mostra as mazelas. E a gente tem visto muito que países que dão valor à educação, eles esperaram reabrir o comércio ou junto com as escolas ou depois das escolas. E isso fez toda a diferença em termos de redução no número de curva ou da possibilidade das escolas permanecerem abertas. Então, eu acho que, em sociedade, a gente também precisa de pensar qual é o grau de importância que a gente dá para as escolas. Sociedades que reabriram o comércio antes de reabrir escolas não estão tendo muitos bons resultados com a reabertura das escolas. E eu acho que a gente precisa de olhar para esses dados e pensar que, né, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa fazer isso por meio das escolas. Então, primeiro, muito obrigada a todas. Não quero me estender mais, lamentavelmente vou ter que sair. E sempre um prazer, Claudinha, muito obrigada. Conta comigo para o que você precisar e para todas as demais também. Um beijo muito grande do Brasil, de Recife. Um beijo para vocês.
Obrigada, Carol. Suzane, vamos despedir, então, todas e acabar aqui a nossa live de hoje, que foi maravilhosa. Todas essas mulheres incríveis. E já vou convidá-los. Eu esqueci de fazer aqui um agradecimento ao nosso amigo Magrão, Edmilson Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia, que está a fazer a transmissão ao vivo no canal dele no YouTube. Pedir que sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e também no YouTube. A transmissão nós fazemos geralmente direto para a nossa página Coletiva Estrela no Facebook, depois também através do YouTube. Hoje estamos nessa parceria super especial com o canal Inteligência Acima da Mídia. Deem o like, subscreva o canal e nos acompanhe nas próximas lives, que vão ser muito, muito boas. Na próxima semana nós vamos falar sobre educação para a paz, não para paz, para paz. Que aí o sotaque mistura, né? Sotaque brasileiro com português. Com o Davi Windholz, de Israel. Então, vai ser uma live muito interessante, com muito aprendizado também, porque eu acho que essa fala nós precisamos ouvir sobre a paz, voltar à nossa paz, a unidade, perceber o outro, entender o outro. Então, muito obrigada. Vou me despedir aqui. Vou passar a bola agora para a Suzane, depois para a TT finalizar. E até a próxima. Siga-nos, acompanhe, fique conosco. Adeus. Obrigada. Obrigada a vocês. E um viva para as ativistas maravilhosas, guerreiras de Pernambuco, que ficaram ali ao redor do hospital, para dizer que as mulheres, nós estamos junto com as mulheres quando precisamos e ninguém larga a mão de ninguém. Bacanérrimo isso que eu vi acontecendo com essas mulheres guerreiras. Fiquei muito impressionada, muito maravilhada. E aqui vai o meu viva e meu estamos juntas. Tchau. Meninas, obrigada. Até a nossa próxima live, nossa próxima conversa.